primeiro podcast diretamente do dia 1 de expedição Rio de Janeiro, Salvador. Hoje em novo formato, estou aqui no meu cenário natural e a gente está fazendo de vídeo agora porque vamos testar novas coisas aí para subir em outras plataformas também. Então você fique à vontade para assistir ou escutar, como você preferir, mas tem aí mais uma forma de você acompanhar aqui o podcast comigo. Tudo é teste, então se você quiser deixar qualquer recomendação, comentário, coisas para ajustar, luz, som, estou tentando buscar trazer o melhor, tá? Mas eu queria começar essa expedição, já que temos este cenário lindo, um barquinho aqui de fundo. Estou aqui bem no horário do pôr do sol e eu fiquei pensando, né, depois de tudo que a gente já conversou aqui no podcast, o que eu queria trazer nesse primeiro formato aí de vídeo, e me trouxe muito essa mensagem de hoje a gente bateu um papo sobre uma frase que eu li recentemente que fala mais ou menos o seguinte: tudo que você quer, tudo que você deseja está no desconhecido. E quando eu li isso me chocou, porque eu fiquei, nossa, é óbvio, querendo ou não, né? É algo que faz sentido se você para pensar, mas não é uma coisa que a gente está ali no cotidiano refletindo e entendendo de se tudo que eu desejo na minha vida tá nesse invisível, né? Ou seja, em algo que eu ainda não vivi, tudo que eu quero conquistar de novo tá de fato em algo que eu não tenho experiência. Por que eu tenho tanto medo, tanta insegurança sobre isso, né? Se o paradoxo é de fato você ir lá e você experimentar e você viver aquilo que é seu desejo de vida, é sua missão, é seu propósito, como você quiser chamar. E aí eu fiquei refletindo tudo que a gente já conversou no podcast, de sensações de medo que eu passei, que eu já trouxe aqui em alguns episódios para trocar com vocês. E mais recentemente eu fiquei refletindo sobre tudo que eu e a Nath passamos de situações de medo depois que a gente decidiu ficar juntas, né? E viajando aí juntas por alguns anos. Mas como o nosso último papo foi como eu e a Nath decidimos aí juntar o mochilão e seguir viagem juntas, eu achei legal trazer essas histórias para a gente entender o quanto o nosso medo pode ser também um potencializador de quando a gente cria coragem e atravessa aí essa portinha do medo, o que se transforma depois, né? Porque o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, nossa evolução tá ali, tá do outro lado. E se a gente fica aqui presa no medo, eu sempre me pergunto, cara, se eu tiver 80, 90, 70 anos, é algo que eu vou me arrepender de não ter feito por medo? Eu vivo trazendo isso pra minha mente. E aí eu falo, tá, isso eu vou me arrepender, isso eu não vou, e faço essa balança, e aí eu falo, eu tenho que ir com medo mesmo. E porque eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa medrosa, eu me considero uma pessoa medrosa para muitas coisas. E estar com a Nath nesta jornada me ajuda muito a ter coragem para várias coisas que ela é bem mais corajosa que eu. Então, quando eu decidi sair para essa expedição aqui, Rio de Janeiro, Salvador, sozinha, foi algo que eu refleti sobre medo. Porque na vida, às vezes, a gente já viveu algumas coisas que não são tão novas. Então, por exemplo, viajar para mim sozinha não é uma novidade. Mas viajar de carro, dormindo dentro do carro, sozinha, sim, é uma novidade. Então, essa vai ser minha primeira noite. Eu vou contar depois aqui como que foi, mas eu tô feliz porque eu tô ultrapassando aí esse medo, porque eu sei que o propósito, o chamado, aquela coisa que tava batendo na minha cabeça aqui, vai que vai ser bom para você, aquilo era tão grande que se eu tivesse mais velha e pensasse, cara, eu não fui por medo, ia ser algo que eu ia me arrepender. E eu tô tentando não me arrepender disso. E refletindo aí de quando eu e Nath começamos a mochilar juntas, né? Eu queria que a gente conversasse hoje sobre alguns medos que aconteceram que você pode aí se identificar e que pode ajudar no seu processo também.
eu lembro que quando a gente decidiu ir para a Europa, especificamente Espanha, para fazer dinheiro lá, né? Então trabalhar, tudo mais. O primeiro medo que a gente tinha era não saber como é morar na Europa, né? A gente ficou um tempo na Itália, depois foi para Espanha, depois a gente rodou em alguns cantos da Espanha, não só em Barcelona, que foi o local que a gente ficou mais tempo trabalhando, mas sempre traz, né, essa sensação de como é morar lá, como que é o aluguel de uma casa, como que eu vou conseguir trabalho, porque é um país totalmente novo, além de um idioma novo, né, que a gente não dominava, por mais que tenha essa similaridade aí com o português, isso dificulta você encontrar emprego. Então, toda vez que você chega num novo país, tem esse desafio. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, né, 2 anos, já comentei aqui no podcast também. Nath já tinha morado na Austrália por 1 ano, mas morar ali na Europa era novo para as duas. Por mais que eu tenha o passaporte italiano e tenha toda a parte legal aí para trabalhar na Europa como um todo, por conta da minha cidadania italiana, para a Nath isso também já não era tão fácil. Tinha esse desafio aí de, tá, Bruna, você vai trabalhar legalmente, mas e eu, como eu fico, né? Então, tinha essa preocupação das duas, porque eu não queria que ela se sentisse desconfortável ou também não conseguisse trabalho. E eu ficava naquela questão de tentar ver com os meus direitos o que eu podia fazer, e ela preocupada com isso. Então, acho que o primeiro passo, assim, quando a gente pensa no medo, nessa insegurança de ir para um local novo, e aqui eu tô falando na questão de mudar de país, mas isso serve para várias coisas na vida, né? Mas falando especificamente disso, é com relação a como vai ser essa nova cultura, né? Como que eu vou me manter ali e conseguir um trabalho e ganhar dinheiro? Porque o mundo é isso, né? A gente precisa de dinheiro para viver. Então, acho que o começo foi muito difícil, e aí eu acho que esse é o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de medos. O começo vai ser difícil. Se você perguntar qualquer local que a gente já passou, qualquer nova experiência da vida que a gente já viveu, como é qualquer coisa da nossa vida que a gente vai fazer pela primeira vez, a maioria das vezes é difícil, porque você tem que conhecer e leva um tempo de adaptação, e tudo isso demanda energia. Então, você tem que estar disposta, essa é a palavra. Porque em todas as áreas da nossa vida terão medos espalhados por aí. Mas medos também são oportunidades, além de alertas, oportunidades. Então, como que a gente pode tentar trabalhar com isso no nosso emocional? E passam os meses, né? Eu acho que o começo foi mais essa questão de moradia e de equilibrar aí com o trabalho. E passam os meses, a gente já estava adaptada na rotina e, surpreendentemente, para mim, que sou cidadã italiana, posso trabalhar legalmente na Europa como um todo, trabalhar na Espanha foi muito fácil. Eu nunca consegui trabalho tão fácil como eu consegui no verão de 2022, que a gente trabalhou na Espanha, em Barcelona especificamente. E assim, gente, era uma coisa que até é difícil explicar. Você se candidatava na vaga, já te chamavam, e assim, você fazia várias entrevistas e trocava de vários empregos, e você entendia que aquela era a dinâmica do país, principalmente no verão. Pessoas trocando de emprego, juntando vários empregos. Uma época eu tive 3 empregos, 2 empregos, na verdade, e mais voluntariado ao mesmo tempo. Então, assim, aquele medo, ele cessou. Falou, cara, eu já sei como funciona eu conseguir emprego, pelo menos aqui na Espanha, não sei nos outros países da Europa. E aí, pensando, se um dia eu decidir voltar a morar lá, fazer uma temporada de novo, eu acho que eu já vou com medo mais tranquilo, por mais que possa ser um novo país. Porque você já entende um pouquinho de qual que é a dinâmica do que está acontecendo ali, de como funciona para você entrar, sabe? Óbvio que todo país tem o seu formato, mas eu acho que esse primeiro pontapé, assim, já acalmaria se eu e Nath decidíssemos um dia viver isso de novo. Para a Nath, claro, foi mais difícil, porque ela não tinha os papéis para trabalhar, então ela conseguiu fazer como se fossem freelas aqui no Brasil, sabe, coisas mais informais, e aí ela focava no voluntariado. Então o que eu fiz foi fazer muito mais trabalhos pagos ali legalmente, como se fosse o CLT, né, normal aqui do Brasil, eu fazia lá,
e ela cobria mais a parte que seria minha do voluntariado para eu conseguir fazer a grana e ela entregar o voluntariado. Então a gente tinha aqui a moradia e a alimentação e aqui eu trazia o dinheiro, se bem que a gente fazia um dinheirinho bom do voluntariado também, viu? Porque a galera dava bastante caixinha. A gente adorava guardar o salário ali que eu fazia e que ela também fazia com os freelas, para a gente conseguir com o valor do voluntariado viver um mês e guardar esse dinheirinho para viajar depois. Mas aí já entrando nesse segundo ponto aí do viajar depois, veio um novo medo também, que foi algo que para mim foi muito mais difícil. Geralmente essas coisas são mais difíceis para mim. A gente estava na Espanha, então pensa que Barcelona é nessa altura aqui, e a gente foi fazer depois de Barcelona um voluntariado aqui, quase no finzinho, bem no sul da Espanha. Aqui chamava Málaga. A gente foi passar Natal e Ano Novo com um casal de amigos e eles conseguiram esse voluntariado pra gente no mesmo hostel que eles estavam voluntariando. E ali onde fica Málaga é pertinho de Marrocos. Tem até um ferry boat que leva, você pode ir, mas a gente pegou um voo, né? E é muito perto mesmo. E aí a gente fez essas 2 semanas de Natal Ano Novo lá, voluntariando. E antes de chegar em Málaga, inclusive, a gente já estava pensando, tá, a gente só tem 15 dias ali, porque o hostel já comunicou que eles fecham depois para o inverno, não vai ter hóspedes, não vai ter trabalho, não tem mais voluntariado. Então a gente tem que sair ali já no 1, 2 de janeiro. Bom, o que a gente vai fazer? E aí pesquisando, vimos que o Marrocos estava ali, coladinho. Nath sabe que meu sonho é ir para a África, explorar lá, ela também tem muita vontade. E aí eu falei, Nath, primeiro país pode ser Marrocos, né? E ela assim, já empolgadona, vamos pro Marrocos, vamos fazer mochilão lá. E aí quando eu começo a pesquisar, né, eu geralmente sou essa pessoa que gosta de ler mais e buscar as informações de roteiro. Nath vai mais zero planos, isso que eu sou bem, jamais desconectada de planos do que eu já fui um dia, mas pelo menos eu tento ter algumas informações de onde eu quero passar, para saber as cidades que a gente vai. E Nath não, Nath já vai mais livre. Chegando lá eu vejo, sabe? E nessas minhas pesquisas eu vi bastante gente falando com relação a assédio contra mulheres, principalmente porque casal de mulheres, né? Você ser uma pessoa da comunidade LGBT+, você está cometendo um crime. Então já tinha esse risco. E aí eu comecei a ficar, tá, já não é legal para mulheres irem sozinhas, ainda mais ser um casal. O que vamos fazer no Marrocos? E aí eu acho que traz outro ponto sobre medo, sobre insegurança, que está super associado com julgamentos, pré-julgamentos, que é a gente tomar a opinião do outro como a nossa opinião. Então tem muita gente que fala, vou dar um exemplo agora, por exemplo, de a gente tá morando no Rio, né? Tô na estrada, mas nossa casa fixa tá no Rio. Ah, eu não vou pro Rio porque o Rio é muito perigoso. E aí eu lembro que quando eu morava em Salvador, a galera falava, eu não vou para São Paulo porque São Paulo é muito perigoso. E quando eu tô com a minha família em São Paulo, com amigos, fala, eu não vou para Salvador ou pro Rio porque é muito perigoso. Então, independente de onde você vá, não tire aquele julgamento e não fale, não vou mais naquele local porque eu vi na TV, porque fulano foi lá e passou por isso, ou teve aquilo, pelo que o outro está falando. Vá, faça todo o seu esquema de segurança, de você se sentir bem no local, da forma que você quiser, mas vá. E aí você pode falar, porque geralmente 99% das vezes que nós vamos e aí a gente fala sobre aquele local, a gente vai falar, nossa, não era aquilo que eu pensei, não era o que o fulano me falou, ai, não é bem assim do que passa na televisão. Eu nunca fui para um lugar que eu falei, não, é pior do que passa na TV, é mais difícil que o fulano falou, sabe? Então, Nath ficava falando isso pra mim, cara, a gente não se prende no que os outros falam, você tá lendo, legal se informar, mas vamos assim mesmo, vamos assim mesmo e a gente vai falar que a gente é amiga, beleza? Beleza. Fui trabalhando essa questão de, Bruna, encara o medo, não é nada esse terror que estão falando, vai com cuidado, mas vai. Gente, foi uma viagem maravilhosa. A gente ficou
eu não tenho certeza se foram 20 dias ou um mês. No Marrocos a gente deu a volta, a gente fez tanto a parte da montanha, deserto do Saara, foi lindo, quanto a parte da costa também, foi muito legal. E claro, a gente não pôde falar que era um casal, a gente colocou ali que éramos amigas, viajando juntas, não podia encostar a mão, porque pessoas não se tocam, não podia nada. E a gente foi bem cuidadosa com isso. E aí, você tirando todas essas questões religiosas, políticas que envolvem o país, como tem em qualquer país, não dessa forma, né? Mas, enfim, não é uma questão para a gente polemizar aqui, a gente vai respeitar todas as culturas, porque cada uma, né, tem a sua individualidade. O país foi incrível. Então, assim, a gente foi com esse pensamento, vamos deixar isso de lado e vamos conhecer o país. Todas as pessoas que a gente interagiu foram incríveis, muito receptivas, muito calorosas, sabe? Muita gente falando português. Foi o país que a gente já foi, assim, de todos que a gente conhece, que a galera mais sabe falar idiomas distintos e se esforça para te receber no seu idioma. É muito bonito. Começa a falar, é espanhol, é italiano, é francês, chega no seu idioma e desenrola ali, viu? Desenrola, não é só, oi, tudo bem, desenrola ali. Então, assim, foi muito bonito, foi muito admirável essa questão de como eles são receptivos no seu idioma e querendo te fazer se sentir bem com relação a isso. Então, acho que esse foi um segundo medo, assim, que na Europa foi bem impactante pra gente. E depois que a gente esteve fazendo os voluntariados, rodou ali no Marrocos um pouquinho, aí voltou pra Europa para fazer outro voluntariado na Holanda, o último medo, assim, que eu posso falar que foi mais recente, eu acho que não tem como negar que foi a nossa viagem para América do Sul, né? Então, a gente decide fazer algo que a gente viveu na Espanha. Na Espanha a gente chegou a alugar algumas vezes motorhome e aí se apaixonou e queria comprar um carro lá para fazer isso. Já contei aqui, você já conhece essa história provavelmente. Se você não conhece, tá por aí, mas eu repito. Bom, basicamente foi isso, assim, a gente alugou motorhome algumas vezes, foi fazer uma rota pela Espanha, Portugal, depois no meu aniversário, uma outra oportunidade, a gente foi até a França também. E a gente falou, cara, a gente quer isso, a gente tentou comprar ali e a gente viu que ia ser meio burocrático, sabe? Questão de papelada, dinheiro em euros, financiamento, enfim. E aí a gente decidiu colocar esse plano ali de lado, não esquecendo dele, mas a gente falou, a gente vai fazer um dia isso e talvez então a gente faça na América do Sul, porque muitos brasileiros fazem isso para a América do Sul. Se a gente curtir muito, quem sabe a gente chega até o Alasca, né? Vamos fazer essa primeira experiência para ver como vai ser. E aí, o meu maior medo durante toda a viagem, não estou falando só pré, eu acho que a pré eu também tinha, mas ao longo da viagem é uma coisa que você tem que estar sempre atenta, que é você dormir em segurança. Então, valorizem essas pequenas coisas que às vezes é só vou deitar na cama e dormir na minha casa, confortável, segura, sabe? E eu lembro que era sempre algo que deixava a gente alerta e por isso que acabava sendo muito cansativo. Porque por mais que você dormisse bem, muitas das vezes não era um sono profundo que você se jogava ali, porque qualquer barulhinho você estava alerta, principalmente Nath, que tem um sono mais leve que o meu. E eu lembro que isso foi uma coisa assim que no fim a gente estava muito cansada, muito cansada. Mas, independente do cansaço que foi a viagem, não só pelo fato da preocupação, que não aconteceu nada, graças a Deus, dormimos super bem e nos sentimos seguras na grande maioria dos lugares, e quando não nos sentíamos seguras a gente deslocava de local para dormir melhor. Mas fato é que a gente não desistiu por isso. Então eu lembro que pré-viagem, muitas pessoas que não vivem esse mundo, né, de estar sempre na estrada, de estar buscando novas formas de conhecer culturas, elas questionavam, nossa, mas você vai morar dentro de um carro, desse carro pequeno, sem toda a estrutura que uma van, né, confortável traz, e até mesmo de segurança, vocês duas mulheres. Na verdade, assim, a maioria das pessoas que questionam essa questão de serem duas mulheres geralmente é um homem, porque eu acho que eles têm essa visão mais do risco de
tá ali na estrada, só que para nós mulheres o risco é o sexo masculino, né? Então é difícil você ver uma mulher fazendo algo ali na estrada. E eu sei que a gente encarou esse medo a cada uma das noites dos quase 5 meses que a gente esteve aí rodando a América do Sul. E o último dele, que eu acho que foi um muito importante que a gente deu, um passo muito importante que a gente deu, foi ir para Venezuela. Porque até a galera que estava na estrada e que conhecia a gente, que a gente trocava ali na internet, falava, cara, não vai para Venezuela, não vai. E a gente acompanhando sempre as notícias e não, na época não tinha falando nada que o país estava em crise, política, nada disso, nenhum risco. E a gente falou, cara, mais uma vez, a gente não vai seguir o ouvido da galera, a gente vai para Venezuela, porque era um país que eu queria muito conhecer, Nath também. E cara, deu tudo certo. Deu tudo certo, foi o país com as melhores pessoas da vida. Tipo assim, a América do Sul, a Venezuela, tem uma galera que eu acho que como é um país que não deve receber tanto turista como o resto da região, meu, eles ficam tão felizes, eles te recebem de uma forma assim, eu só posso falar bem porque toda a nossa experiência no país foi assim, incrível. Então, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer isso, eu sei que Nath também. Não tivemos problema com polícia, não tivemos nenhum problema na Venezuela, pelo contrário, a galera foi muito solícita, foi muito bacana. Então assim, contando essa jornada para você, porque às vezes você tá com medo de alguma coisa, como eu tava lá atrás, antes de começar um mochilão e ter coragem de parar de trabalhar e não saber como que eu ia fazer grana na estrada, como que se trabalha fora de um escritório. Eu não tinha essa consciência. Para mim, você estuda, trabalha no escritório, eu só me imaginava CLT a vida toda e eu ficava, eu nunca vou ser empreendedora, nada disso, eu não levo jeito. Eu não sei me vender, eu só pensava nisso, sabe? Eu sirvo para trabalhar CLT e não tem outro formato e vou ser sempre assim. Então, pensa no medo que eu senti para encarar o mochilão e o período sabático. E hoje em dia eu olho e falo, cara, amo o meu período CLT, todas as empresas que eu passei, tudo que eu aprendi, riquíssimo. Mas hoje, a Bruna de hoje, novembro de 2025, não se chega nessa posição. Pode ser que março de 2026 já fale, mudou. Porque eu sou essa pessoa, não tenho medo de mudar de planos, não tenho medo de me conhecer melhor e falar que agora já é diferente. Então, depois que eu e Nath a gente concluiu, né, essa viagem aí pela América do Sul, eu cheguei no meu desafio solo, vamos falar assim, né? Porque os outros que eu compartilhei éramos nós duas ali, dividindo esse medo, que era muito legal, porque a gente se apoiava muito. Mas agora estou no meu desafio solo, que eu ficava pensando, meu Deus, tá, quando eu me sentia insegura, quando eu me sentia com medo, para quem que eu corria? Natália. Agora estou eu aqui, assistindo o pôr do sol, numa praia, sozinha, falando com vocês. Vou dormir essa noite sozinha. Cheguei num local, estacionei o carro, vim para uma praia que eu me sinto segura. Parece aqui que a galera é tranquila. Já perguntei ali como que é a iluminação de onde eu vou dormir, se tem segurança em frente ao parque que eu estou estacionada. Informei para a Nath, para minha família. Assim, a gente pode estruturar. Ai, meu Deus, olha quem veio visitar a gente. Oi, meu amor. Ó, dá oi para a câmera. Oi, você quer? Calma aí, eu tenho que terminar de falar. Ai, calma aí. Isso, fica aí atrás. Perdi o fio da meada. Calma aí. Ai, você tá me coçando. O que eu tava falando? Ah, tá. Então você pode... Ó, vamos bater papo. Então você pode, olha lá, você pode estruturar o quê? Todas as coisas que são possíveis para você se sentir segura, para você não sentir tanto medo. Mas não tem como você controlar. A nossa vida, ela não é controlável, por mais que a gente ache que a gente está controlando alguma coisa neste mundo, entendeu? Não somos nós que colocamos ali a caneta e o papel e escreve a história. Então, só não derruba, tá? Obrigada, você é lindo. Então, o que eu posso fazer nesse momento é isso que eu fiz.
Cheguei num local que é um vilarejo, não estou em cidade grande, para me sentir segura. Fico num local menor, mais afastado do centro, perto de algo que é natureza, isolado. Tento entender o entorno e vamos ter uma boa noite de sono. E aí eu te conto no próximo episódio o que aconteceu. Mas tenha certeza, saiba agora que eu estou enfrentando um medo meu. Que eu estou o quê? Viajando sozinha de carro, que até aí ok, se eu fosse ficar hospedada em locais, eu me sentiria quase 100% segura, né? Tirando a questão de alguma coisa na estrada, mas enfim, um medo só de alerta, porque é importante a gente respeitar o medo. Mas agora eu tô dormindo dentro do meu motorhome. Então, tá sendo uma primeira experiência, tá sendo esse medo gostoso, sabe? Borboletas do estômago. Mas eu resolvi dividir isso porque às vezes você está passando pela mesma coisa. Você tá aí com um medinho que você sabe que você tem que fazer isso na sua vida, mas que ele tá te travando um pouquinho. Então eu vim aqui te mostrar onde estou para falar, vai pro seu medo, abraça ele, pega ele aqui na mão, abraça ele e fala, vamos, constrói toda uma estrutura segura da forma que você puder. Eu lembro que minha terapeuta falava muito isso para mim, Bruna, você precisa se sentir segura, isso é algo importante para você. Então, para você conseguir deslocar, viver suas experiências. Então, dentro das coisas inseguras, instáveis da sua rotina, né, que é estar na estrada, tenta trazer elementos de segurança. E aí eu fui aprendendo isso com ela e fazendo isso. Olha, dentro da minha estrutura de estrada, que é estou no meio da rua, o que eu posso fazer por mim? Então, o que você pode fazer por você dentro da sua situação de medo que você está passando aí, seja ela qual for? Porque aí você estrutura o básico da segurança para não sentir tanto medo e aí você se joga no medo, entendeu? Nada, crawl, borboleta, o que você quiser. Vai surfando na onda, entendeu? Mas esse aparato aí de segurança tá coladinho com você. Então é isso. É isso que eu vim compartilhar hoje. Amanhã eu conto como foi dormir sozinha. E lembrando da mensagem que a gente começou aqui para fechar esse vídeo. O seu propósito que você mais quer na sua vida, ele está no desconhecido. O desconhecido traz medos e inseguranças. Então, você escolhe. Ou você fica aí, preso nisso, nunca vai viver o que está lá. Ou você faz amizade com isso aqui que dá medo e insegurança e aí vai surfando até chegar lá. Entendeu? Então agora eu vou curtir o meu pôr do sol, vou mostrar aqui a praia pra vocês e até amanhã. Ó, onde estamos? Ó que lindo. Linda essa praia, né? Ali, ó, tem um mirante. Tô querendo ir lá amanhã. Gostaram do meu acampamento de hoje? Tchau!